Boa tarde, turma! E aí, tudo bem? Hoje, terça-feira, 22/9/2020, e a nossa aula de História. A tia quer parabenizar todos os que me mandaram a atividade anterior, pelo capricho nas colagens, nos desenhos, na elaboração das frases, nos balões, enfim, vocês iriam produzir algo referente a regras de convivência, não foi? E como a tia já disse, vocês capricharam. Parabéns! Então hoje nós vamos estudar o capítulo 2, Viver em Grupo, nas páginas 46 a 49. E para iniciar, a tia colocou aí grupo social, grupo casual. E colocou duas imagens. Vamos observar bem nas imagens e pensar qual a diferença ou quais as diferenças entre esses grupos sociais ou casuais. Então, gente, os agrupamentos na nossa vida, a formação dos grupos começa na infância, né? E vai se ampliando na vida adulta e dando origem a outros grupos, seja no trabalho, seja nos esportes, seja nas diversões, não é assim? Então, vamos entender o que é um grupo social e o que é um grupo casual. Os grupos sociais são formados por um conjunto de pessoas que têm interesses, necessidade, afinidades ou habilidades em comum e que geralmente convivem com frequência. Veja bem, na primeira imagem nós temos um time de futebol. Na segunda imagem, a aula de balé. Na terceira, a gente pode associar que seja um almoço. Na outra imagem, uma reunião de trabalho. E na última, um aniversário. Então, todas essas imagens são exemplos de grupos sociais. E esses grupos são aqueles que a gente tem o costume de conviver, que a gente conhece as pessoas, que a gente tem intimidade com as pessoas, né? Então, em um aniversário, os convidados vão ser as pessoas próximas, as pessoas que têm o costume de conviver uns com os outros. Então, esses são exemplos de grupos sociais. Já os grupos casuais são formados por aquelas pessoas que se encontram por acaso e que dificilmente vão se reunir novamente. Veja nos exemplos que a tia colocou. Na primeira imagem, nós temos pessoas em um momento de diversão em um parque aquático. Então, todas essas pessoas se encontraram por acaso. É diferente do grupo social, né? Pessoas em uma festa, pessoas em um cinema, em um trânsito, pessoas dentro do ônibus. Pois bem, então, diferentemente do grupo social, os grupos casuais são aquelas pessoas que se encontram por acaso, né? Em uma fila de um banco ou em um supermercado. Esses são os grupos casuais. Vocês estão entendendo?
Então, no seu livro tem um exemplo onde diz que moradores se unem para melhorar e conservar as praças da região onde vivem. Então, o nome desse movimento que mostra nessa imagem é Movimento Boa Praça. E no livro tem um texto explicando, na página 49, como começou esse movimento. É tão interessante a origem desse movimento que a tia queria que vocês lessem com muita atenção. Então, essas pessoas, elas se reuniram, elas formaram um grupo para a conservação de uma praça onde todos podem participar, onde todos podem ajudar para a conservação desse lugar, né? Então, agora, vocês vão resolver a atividade que tem na página 47. É uma atividade bem simples, onde você vai colocar GS, se for grupo social, ou GC, se for grupo casual. Tem as imagens. Por exemplo, na primeira imagem nós temos pessoas na fila do banco. Esse grupo é social, essas pessoas têm o costume de se encontrarem, de conviverem, ou esse grupo é casual, elas se encontraram por acaso. Então, vocês vão observar as imagens e resolver. Depois, manda a foto para a tia, tá bom? Boa aula! Tchau, tchau! E continuando o nosso estudo, nesta terça-feira, 22/9/2020, com a nossa aula de Geografia. Nós vamos falar sobre do que gosto na escola. Na aula passada, vocês fizeram desenhos que representaram momentos especiais que vocês viveram na escola e também as preferências nas aulas de ciências, outros matemática, artes, não foi isso? Mas também muito capricho nas atividades de geografia. Então, hoje nós vamos iniciar lendo um texto na página 42 do seu livro didático, onde apresenta os primeiros dias de aula do artista Marc Chagall na escola. E o texto diz o seguinte: com certeza vou ficar com uma grande dor de barriga. E, de fato, alguma coisa aconteceu comigo. Comecei a gaguejar. Não sei porque não conseguia ler a lição, mesmo sabendo. Tá. As palavras não saíam. Só gostava das lições de desenho. Ali não era necessário falar. As cores é que falavam. Eu era ótimo, aplaudido por todos, visto como exemplo de coragem pelo professor. Agora sim, me sentia um rei. Então, gente, se nós fôssemos observar nesse texto o que aconteceu com ele quando ele soube que iria para a escola. Ele disse que ia ficar com uma grande dor de barriga, né? E na sua opinião, por que ele não queria ir para a escola? Eu acho que é porque ele estava nervoso ou
não conseguia ler a lição de tão nervoso que ele estava, até gaguejou, não é isso? E nas aulas de desenho, como era que ele se sentia? E nas aulas de desenho ele diz que se sentia um rei, né? Então, na página 43, você vai recontar uma história. Como? De acordo com essa que a tia leu. Você consegue imaginar como teria sido a experiência de Chagall na escola se não houvesse aulas de desenho? A atividade propõe assim: com os colegas, invente o que aconteceria com Chagall sem as aulas de desenho. Então, como não temos a possibilidade de fazer com os colegas, cada um vai fazer a sua. O menino Chagall teve medo de ir à escola. E então, agora é a sua vez. Vamos fazer de conta que não tem aula de desenho para este menino. Aí ele teve medo de ir à escola. Então, quando ele chegou lá, o que foi que aconteceu? O que é que você acha que poderia acontecer? Já que ele gostava tanto das aulas de desenho e não conseguia ler a lição, com esse medo todo de ir à escola. Então, você vai inventar como aconteceu esta história. Se teve um final feliz, se não teve, se os colegas ajudaram, se a professora ajudou, se tinha aulas de desenho ou não, se ele conseguiu ler a lição, certo? Mas eu quero que vocês caprichem na caligrafia, na letrinha cursiva bem bonita, com calma. E boa aula! Beijinho e até amanhã!